Este é um triângulo equilátero, pois seus três lados possuem medidas iguais. A é igual a B, que é igual a C, e seus três vértices têm ângulos de 60 graus. Um fato interessante é que um triângulo equilátero pode ser dividido ao meio, e formar dois triângulos retângulos idênticos. Sendo assim, a partir das medidas de um triângulo equilátero, podemos concluir algumas medidas dos dois triângulos retângulos resultantes, sendo elas: o primeiro cateto, que será metade do comprimento de qualquer um dos lados do triângulo equilátero, e a hipotenusa, que terá a mesma medida de qualquer um dos seus lados. Com essas duas medidas, podemos facilmente calcular o valor do segundo cateto, através do teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Para podermos calcular a distância entre o Sol e a Terra com relativa precisão, podemos usar nosso conhecimento dos triângulos. Só teremos que encontrar duas cidades em que o Sol esteja na angulação de 60 graus em direções opostas no céu, e no mesmo momento. Também precisaremos saber qual é a distância entre estas duas cidades. No dia 21 de março de 2015, tínhamos as seguintes informações. Em Macapá, às 10h33 horário local, o Sol se encontrava a 60 graus leste. No mesmo momento, em Malabo, na Guiné Equatorial, às 14h33 horário local, o Sol estava também a 60 graus, porém, na direção oeste no céu. Portanto, estas duas cidades são perfeitas para podermos aplicar nossos conhecimentos sobre triângulos, e determinarmos a distância do Sol até a Terra. A distância entre Macapá e Malabo é 6.654 quilômetros. Vamos começar a construir nosso triângulo, colocando a distância entre as duas cidades, que será a nossa base. Em seguida, vamos traçar uma linha com os ângulos de cada cidade até o Sol, que será a hipotenusa do triângulo. Vamos então criar uma linha, que irá do Sol até o meio da base, para formarmos dois triângulos retângulos idênticos. Esta linha será o nosso segundo cateto, e sua medida corresponde à distância do Sol até a superfície da Terra. As medidas ficarão assim. O primeiro cateto é igual a 3.327 km. A hipotenusa é igual a 6.654 km. E o segundo cateto será a raiz do quadrado da hipotenusa, menos o quadrado do primeiro cateto. O que nos dá um valor de 5.762 km. Esta é a distância vertical aproximada entre o Sol e a superfície da Terra. No modelo Terra plana, o Sol circula a Terra uma vez a cada 24 horas. Tomando a circunferência oficial da Terra como 40.000 km. Teremos velocidade de deslocamento do Sol igual a 40.000 km em 24 horas, ou velocidade de deslocamento do Sol igual a 1.666 km por hora. Entre as 12 e as 18 horas, são 6 horas em que o Sol se desloca do zênite para o horizonte. Então temos, distância percorrida é igual a velocidade de deslocamento, vezes tempo decorrido. Distância percorrida é igual a 1.666 km por hora, vezes 6 horas. Então, a distância percorrida pelo Sol, entre as 12 e as 18 horas, é de, aproximadamente, 10.000 km. Agora que já sabemos a distância do Sol até a superfície da Terra, e também quanto ele se desloca entre as 12 e as 18 horas, podemos calcular a que distância o Sol se encontra quando está na linha do horizonte. Vamos novamente construir um triângulo retângulo, começando com a linha que vai do observador até o Sol, que será nosso cateto A. Agora vamos traçar a linha que corresponde ao deslocamento do Sol entre as 12 e as 18 horas, que será o cateto B. A linha diagonal que vai do Sol até o observador será então a hipotenusa. Aplicando os valores ao teorema, encontramos o valor de 11.541 km, que se refere à distância aproximada do observador até o Sol no horizonte. Quando o Sol se afasta do seu zênite, pela ação da perspectiva, o Sol deslocado aparenta estar descendo. Quando já está próximo ao horizonte, os raios que vão em direção ao observador passam a ter uma trajetória oblíqua, e, pela refração atmosférica estes raios oblíquos se tornam curvos,
o que causa o fenômeno da posição aparente do Sol ser mais elevada do que a sua posição real. Quanto maior for o deslocamento, menos destes raios oblíquos conseguem atingir a área do observador, e anoitece. A partir deste momento, nem mesmo os telescópios podem focalizar a sua luz, pois lentes convergentes não aproximam a imagem, elas funcionam ampliando imagens. Como a luz curvada não chega mais naquela área, não há nenhuma imagem para ser ampliada.